Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Certo. Então, boa noite a todos. Essa é a aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre geologia e geomorfologia, dando sequência naquela apostila com os conteúdos. Tá, uma definição, então, de Milton Santos, que o espaço geográfico é objeto de estudo da ciência geográfica. Dito isso, você sabe o que é o espaço geográfico? Segundo o pai da geografia crítica, Milton Santos, o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. Se vocês participaram das primeiras aulas, a gente trabalhou sobre o espaço geográfico, né? Que é a superfície terrestre que foi alterada pelo ser humano, e já sofreu algum tipo de interação. Então, mas para entender como o ser humano pode alterar, estar aqui, a gente precisa entender o nosso planeta, precisa entender a formação dele, de onde que veio, de onde que surgiu, até o momento que nós, humanidade, estamos aqui, transformando esse planeta em que vivemos. Eu vou passar esse. Tá. Então vamos focar no sistema de objetos. Os objetos, para Milton Santos, são coisas que, por sua vez, são modificadas pelo homem através da técnica, ou seja, a natureza. A natureza é modificada. Assim, o espaço geográfico se resume em tudo o que vemos, pois toda a paisagem da nossa cidade, do meio rural, já foi modificado pelo homem. Então, praticamente tudo, ou tudo já foi modificado pela ação do ser humano no nosso planeta. Mas ainda estamos falando da superfície do nosso planeta, a crosta terrestre. Mas há mais de espaços da Terra para conhecermos, que também influenciam na paisagem que vivenciamos. Também fazem parte do processo de construção do espaço geográfico. Então, além da crosta terrestre, que é essa camada fina da superfície em que nós habitamos, construímos as cidades, e vivemos a nossa vida cotidiana, existem outras camadas, outras partes do planeta Terra para serem entendidas, e as influências dela que podem causar na nossa sociedade. Então, assim, o nosso planeta tem a sua origem em conjunto com a origem do nosso sistema solar. Então, o planeta surge a partir do surgimento do sistema solar, que é a nossa estrela, o Sol, né? Então, segundo a teoria do Big Bang, nosso universo inteiro estava concentrado em espaço menor que o núcleo de um átomo e tinha uma temperatura de 1 bilhão de graus Celsius. Então, isso é anterior ao Big Bang, né? Era um átomo e muito denso e quente. Após alguns processos, ele explodiu e começou a se resfriar e se expandir, algo que perpetua até hoje. Então, o nosso universo ele está ainda em expansão, a partir do Big Bang, que aconteceu há 13, 14 bilhões de anos atrás. Há 4,6 bilhões de anos atrás, uma nebulosa se contraiu e explodiu, dando origem ao nosso Sol. Então, o nosso sistema solar, a partir do Big Bang, muita matéria ficou espalhada no universo, né? Todos os elementos químicos que nós temos aqui no planeta Terra já estavam presentes no universo desde o Big Bang. E aí existem diversas nebulosas no universo. E uma delas, há 4,6 bilhões, 5 bilhões de anos, explodiu e começou a se... A nebulosa se contraiu, explodiu, dando origem ao nosso Sol. Então, o Sol ele é formado a partir de uma nebulosa. É o maior astro do nosso sistema solar, o Sol, então, estava circundado de matéria resultante da explosão e elementos radioativos como o urânio. Então, a partir da formação da nossa estrela, o nosso Sol,
vários detritos, matéria, ficaram suspensas ao redor do campo gravitacional do Sol. E o Sol acabou atraindo esses materiais para formar os planetas. E um desses elementos, temos os elementos radioativos, como o urânio. Então, os corpos, devido à força gravitacional do Sol, se chocavam e se uniam, aumentando a sua própria força gravitacional, e assim se formaram os quatro planetas rochosos do nosso sistema, o que inclui a Terra, explicando o formato dela, esférica ou geoidal. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos no nosso sistema solar, né? Que foram formados, então, pela atração gravitacional do Sol, e esses detritos nessa matéria foi se chocando e se formando e construindo os planetas. O urânio concentrado prevê uma temperatura altíssima, mas como qualquer elemento radioativo, ele é muito instável, ou seja, ele libera mais facilmente seus elétrons e calor. O calor proveniente dessa reação química e das colisões resultou em uma superfície mais líquida. Então, com a união desses elementos e a presença desse urânio quente, formou o planeta Terra. Ele tinha a sua superfície, na sua formação, ele era líquido. Os materiais estavam líquidos. Aqui temos uma representação, né? Primeiro aqui em cima é a nebulosa difusa, grosseiramente esférica, e em lenta rotação começa a contrair-se. Então, uma nebulosa, elas são gigantescas, elas ocupam muita matéria do universo. Com o resultado dessa contração e rotação, um disco achatado rapidamente forma-se com matéria concentrada em seu centro, que se transformará no protosol. Então, essa matéria vai se concentrando e girando, e no centro dela, então, tem a formação da nossa estrela, que é o Sol. Isso acontece para a maioria das estrelas. Todas as estrelas que a gente vê à noite, basicamente são formadas dessa maneira, por meio de nebulosas. O Sol nada mais é do que mais uma estrela no universo. Então, o disco envolvido por gás, poeira, forma grãos que colidem e se agregam em pequenos blocos, ou planetesimais. Então, essa poeira, esses pequenos blocos que eu falei que eles vão se chocando com a força gravitacional do Sol, está representado por essa pequena imagem aqui, ó. São pequenas partículas ou poeiras, mas que têm 1 quilômetro. Imaginem, são enormes, são blocos enormes que vão se chocando. E essa poeira, esses pequenos blocos, se chamam planetesimais, que vão se chocando e se agregando. E quando se agregam, por causa do material do urânio, eles têm eles são líquidos. Os planetas terrestres, então, que são os 4, estruturam-se a partir de múltiplas colisões e aquecimento de planetesimais ocasionados pela atração gravitacional. Então, os planetas gigantes exteriores aumentaram por acréscimo de gás. Então, os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, do choque desses pequenos grãos de poeira que vão se chocando. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas gasosos, se formam pela atração dos gases que estavam dentro dessa nebulosa e que ficaram presos por meio da força gravitacional do Sol. Então, a partir disso, os gases se acumulam e formam esses planetas gigantes. E aí, vamos focar na Terra, então. Temos a nossa Terra primitiva, né? Ali, 4,5 bilhões de anos atrás. Essa formação do planeta Terra demora muito tempo, olha, no texto fala que o Sol surgiu 4,6 bilhões, a Terra 4,5, então
1 milhão de anos, 100 milhões de anos, mais ou menos, para ter essa formação do planeta Terra. Depende, o tempo geológico ele é muito distante, ele é muito amplo, então é difícil você dizer com exatidão, né, quantos milhões de anos. Mas então, nessa formação do planeta Terra primordial, aconteceu uma coisa, que é a formação da nossa Lua, e que foi logo no princípio da formação do planeta Terra. Então, durante esses estágios intermediários e finais do aquecimento da Terra, que ela estava acumulando matéria, há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte impactou a Terra. Vejam só, Marte é um planeta, é muito grande, ele é menor do que a Terra, e então, nesse acúmulo de materiais, se formou um protoplaneta, um corpo celeste do tamanho de Marte, que entrou na órbita terrestre e se chocou com o nosso planeta. Esse impacto gigante rapidamente ejetou para o espaço uma chuva de detritos, tanto do corpo impactante como da Terra. Então, eles se uniram, esse choque, né, causou uma grande destruição e soltou uma. Oi, gente, desculpa. Meu navegador fechou. Não sei por quê. Eu já vou apresentar de novo. Eu estava falando desse choque, então, de um corpo celeste do tamanho de Marte que choca com a nossa Terra primitiva e acaba espalhando esses detritos no espaço. Então, esse impacto acelerou a rotação da Terra e inclinou seu plano orbital para 23 graus. Então, olha só, por causa desse impacto que o planeta Terra ele tem essa inclinação de 23 graus, que vocês já devem saber, né? Então, foi lá no princípio da formação do planeta Terra. Então, a Terra reconstituiu-se como um grande corpo fundido. Então, com esse impacto, esse calor, os metais e toda a estrutura que compunha o planeta Terra, ele se fundiu.
E a Lua agregou-se a partir dos detritos. Então, a Terra criou seu campo gravitacional e os detritos deixados desse impacto foram se unindo e formando a Lua. Então, rochas da Lua com 4,47 bilhões de anos trazidos pelos astronautas da Apollo, confirmaram essa hipótese do impacto. Então, com essas rochas lunares, foi possível comprovar essa teoria. E aí, semana passada, a gente acabou não tendo a aula, né? E quando eu estava planejando a aula, saiu numa revista científica esse estudo. Foi no mesmo dia, foi quarta-feira da semana passada, que conseguiram reproduzir digitalmente. É um vídeo até da NASA, é uma pesquisa em parceria com a NASA. E nesse vídeo temos a imagem desse impacto, porque aqui são algumas ilustrações, né? Mas aqui, por meio de computação gráfica, conseguiu-se reproduzir esse impacto. Eu vou passar esse vídeo para vocês aqui. Se não der certo, qualquer coisa me fala. Então, olha só. Esse corpo choca a Terra, e ela era volátil, né? Olha só. A Lua diz que a Lua se formou em poucas horas. Olha só que incrível. Ó, a colisão do planeta, do protoplaneta. E aí os detritos criaram dois corpos celestes. Então os menores viraram a Lua e o restante retornou para formar o planeta Terra. Legal, né, gente? Eu, quando vi esse vídeo, achei incrível. Então, dali dá para ver bem certinho, né, esse impacto, e rapidamente a Lua se forma. Aqui, então, só para representar, né, os 4 planetas rochosos, temos um cinturão de asteroides e os planetas gasosos. Então, com o retorno de um estado mais equilibrado entre os corpos que orbitam o Sol, a Terra foi resfriando. Então, esses choques intensos de matéria foram se equilibrando, foi diminuindo, né? E a Terra, então, com o passar do tempo, acabou se resfriando, composta agora por outros elementos químicos e outros processos que possibilitaram a formação de água e sua permanência na superfície terrestre. Isso resultou nas camadas da Terra, sejam elas divididas por propriedades físicas e químicas. Então, as propriedades químicas do planeta Terra. Então, a crosta, que é a superfície terrestre onde habitamos, onde constituímos a nossa vida, é a camada mais exterior, constituída por materiais rochosos muito heterogêneos, cuja composição é rica em silício, alumínio e magnésio, que são os materiais mais leves, que durante a formação do planeta Terra, então, os metais mais pesados, os materiais, né, mais pesados foram para o centro, para o núcleo, e os mais leves subiram para a superfície. O manto, cuja camada
subjacente à crosta, constituída por material rochoso e magma, a altas temperaturas, 3.400 graus Celsius e pressões, a composição é rica em ferro e magnésio. É dividido em manto superior e inferior, por estado físico, sendo o primeiro sólido e o segundo líquido. E temos também o núcleo, que é a camada mais interior, cuja composição é rica em ferro e níquel, dividido em externo e interno, sendo o primeiro líquido e o segundo sólido. Devido à alta pressão, o ferro tende a se unir e solidificar. Tá? Então, essas são as propriedades químicas do interior da Terra, né? Que formam a crosta, o manto e o núcleo. Já as propriedades físicas. Temos a litosfera, que é a camada rochosa constituída pela superfície terrestre mais o manto superior, a parte rígida, que é a crosta terrestre e oceânica. Tem outro nome, astenosfera, é a camada mais líquida, imediatamente abaixo da litosfera, onde esta última flutua através de suas placas tectônicas. A mesosfera compreende o manto inferior, em estado sólido, e a endosfera, composto pelo núcleo externo líquido e interno sólido, com extensão de até 5.150 quilômetros e temperaturas de até 6.000 graus Celsius. Aqui, então, eu tenho uma imagem representando a composição química e aqui a composição física. Então, aqui temos a crosta continental, a crosta oceânica, que vai de 6 a crosta oceânica 6 até 12 quilômetros de profundidade, e a crosta continental entre 25 e 70 quilômetros de profundidade. Tá? Cavando buraco, então. Aí temos o manto superior, uma zona de transição, e até o fim do manto inferior, 2.900 quilômetros. Aí começa o núcleo externo. Daí tem uma pequena zona de transição a 5.120 quilômetros e o núcleo interno, que está a 6.378 quilômetros. Então, essa é a composição interna do nosso planeta. Composição química. E agora, física, temos a litosfera, então, que é a camada exterior, a astenosfera, vai de 75 até 100 quilômetros, a mesosfera, 670 quilômetros, inicia mais ou menos aqui e vai até 2.900. O núcleo externo, a zona de transição e o núcleo interno. E esse conjunto, núcleo externo, núcleo interno, pode ser reconhecido como endosfera. Aqui a composição, então, o interior da Terra, a parte, o manto e o núcleo, que é 35% formado por ferro, 30% oxigênio, 15% silício e aqui alguns outros materiais. E também 13% magnésio. Já a crosta da Terra, tem bem menos ferro, que ele é mais pesado, ele foi para o núcleo, alumínio, silício, oxigênio, 46%, daí sódio, potássio, cálcio e magnésio. Deixa eu ver aqui, a abundância relativa dos elementos da Terra inteira, comparada com os elementos da crosta, é dada em percentuais de peso. A diferenciação criou uma crosta leve, empobrecida de ferro e rica em oxigênio, silício e alumínio. Tal. Apenas 4 elementos constituem cerca de 90% da Terra. Olha só, 4 elementos, 90%. Ferro, oxigênio, silício e magnésio. Esses 4 elementos compõem 90% da Terra. Então, só para bem claro, o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta terrestre. Essas, então, são as camadas da Terra. Outra representação, só para ficar bem claro.
Daí, a modo de curiosidade, eu trouxe o buraco mais profundo já cavado na Terra. Ele foi feito lá durante a Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos e a União Soviética ficavam disputando em tudo. Então, até nisso eles disputaram quem fazia o buraco mais fundo. E aí, a União Soviética conseguiu fazer um buraco de 12,2 quilômetros de profundidade. 12,2 quilômetros. Então, vejam aqui. É, ó, na crosta continental, ela tem entre 25 e 70 quilômetros. Então, eles não chegaram nem na metade da crosta terrestre para chegar no manto. E foi lá no Círculo Polar Ártico. E eles levaram 20 anos para cavar esse buraco. E ele está numa estação científica abandonada. E esse aqui é o buraco. Ele está fechado atualmente. Então, só para trazer a curiosidade para vocês. Então, é importante destacar que a crosta terrestre está sempre em movimento e transformação, né? E os profissionais da geologia e paleontologia estudam as marcas deixadas na crosta, nas rochas que contam a história da evolução da Terra. Devido a esses estudos, hoje temos conhecimento das eras que o nosso planeta foi pau. Então, olha só, temos a formação da Terra 4,6 bilhões de anos e temos essa espiral das rochas mais antigas, formação da vida primitiva, mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, 2 bilhões e meio atrás. Né? E essa aqui representa bem. Daí temos ó, aqui os éons, que é o pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, o cenozoico, que é com o terciário e o quaternário. Então, essas eras geológicas, elas são definidas pela tabela cronoestratigráfica internacional. Essa aqui é de 2017 e ela está traduzida em português de Portugal. E essa é a Comissão Internacional de Estratigrafia que produz essa tabela. E eles se reúnem todo ano, ou 2 vezes por ano, para fazer atualizações. Tá? Então, ó, começa aqui, né? Então, temos o pré-cambriano, né, que é mais antigo, Éon, e daí as eras são aqui, ó, mesoproterozoico, tal. Aqui, ó, paleozoico, paleozoico, mesozoico aqui. E aí as eras, ó, que nem na época dos dinossauros, é o Triássico, Jurássico, isso são as eras. Cretáceo, Paleogênico, Neogênico e o Quaternário. E aí, nas épocas, as mais recentes aqui, nós temos o Pleistoceno e o Holoceno, que aí tem-se a discussão, a nossa época hoje, então, é o Holoceno, o período é o Quaternário, a era Cenozoica e o Éon é o Fanerozoico. Tá? E aí tem-se a discussão sobre o Holoceno, se não seria o Antropoceno, devido às interações humanas no planeta que já teriam causado transformações geológicas significativas para ser uma nova época geológica. E aí
tá sempre em atualização. Ó, essa é de 2017. Aqui eu trouxe a de 2022, no mês 2 de 2022. Isso aqui tá em inglês. Ó, vejam aqui, assim, ó, nas idades, ó, tinha, dentro do o Holoceno não tinha o nome das idades definidas em 2017. E aqui nós já temos. Agora eu não vou conseguir enxergar direito. Só para ver como ela se atualiza, né? Por meio de pesquisas científicas, então ela não é estática, está sempre se transformando. Então, segundo pesquisas, está para ser definido isso. Existem muitas pesquisas defendendo o antropoceno. E então ela se encaixaria aqui, acima do Holoceno, dentro do Quaternário, dentro do Cenozoico, do Fanerozoico, teria mais uma pequena época aqui, que seria a época humana, o Antropoceno. Então, o que é o Antropoceno? O que é essa nova época geológica que tanto se tem falado? Ela ainda não é oficial, tá, gente? Mas é importante saberem, porque provavelmente ela vai ser aceita, tá? Então, devido às alterações que os humanos estão gerando no clima, na biodiversidade do planeta, alguns especialistas consideram que entramos no Antropoceno, uma nova época geológica que se seguiria ao Holoceno, o período com temperaturas mais quentes após a última glaciação. O conceito de Antropoceno, do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo, foi popularizado em 2000. Já vem desde o ano 2000 essas pesquisas, já fazem 22 anos que surgiu esse tema antropoceno. Então ele foi popularizado pelo químico holandês Paul Crutzen, que ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Química em 95, para designar uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Então, a fala dele, ó, ele estava em uma conferência e alguém mencionou o Holoceno. De repente, pensei que esse termo era incorreto. O mundo tinha mudado muito. Eu disse, não, estamos no Antropoceno. Então, foi daí que surgiu esse termo Antropoceno, por um prêmio Nobel de Química, o Paul Crutzen. E aí, o que é isso aqui? Olha só. O Pleistoceno, ele é conhecido pela era do gelo, da megafauna, sabe? Da preguiça gigante, o tatu gigante, o tigre dente de sabre. E ele teve início ali 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, e se encerrou com o fim da última era glacial, que foi há 17 mil anos atrás. Ai, meu Deus. De agora, 1700. 17 mil anos atrás. Não, 11.750. Estava escrito aqui, gente, desculpa. 11.750 anos tem fim o Pleistoceno e começa o Holoceno. Tá? Nós, humanos, a nossa espécie surgiu no Pleistoceno, 200 mil anos atrás, mais ou menos. Nós somos da era glacial ainda. Mas com a elevação das temperaturas, então, o fim dessa era glacial, temos outra época geológica, o Holoceno, que então perdura de 11.500 anos atrás até hoje. E aí, o Antropoceno, alguns pesquisadores indicam, então, que nem aqui está dizendo 1800, durante a primeira Revolução Industrial, ali, 1750, 1800. Outros já dizem que o verdadeiro Antropoceno se inicia a partir da primeira explosão nuclear, do primeiro teste de alguma bomba nuclear no mundo, que então, a partir disso, são liberados elementos químicos na superfície terrestre, nunca antes vistos, e causados pelo ser humano. Então, alguns defendem, então,
da Revolução Industrial e outros já mais de armas biológicas, de armas químicas, né? E aí, só para fazer um parêntese, só para vocês ficarem conhecendo, que muitas pessoas não conhecem, quando se fala nas pesquisas de paleontologia, se lembra geralmente de dinossauros, né? Ah, como é que conta a história do planeta por meio de vestígios, de fósseis e datações, etc. Mas durante o Pleistoceno, o que esteve em abundância era a megafauna, que são esses animais aqui, o tatu gigante e a preguiça gigante, principalmente aqui no Brasil. Esses são animais que viveram na América do Sul. E então temos exemplos de preguiça gigante e tatu gigante. E essa foi minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei bastante sobre geologia e paleontologia no mestrado. Só para trazer para vocês, então, como que se desvenda esses mistérios geológicos do tempo passado, né? Por meio de fósseis, vestígios. E eu estudei um ramo da paleontologia que se chama ichnologia, que não é o estudo dos fósseis, mas sim das marcas deixadas pelo ser vivo extinto. Que nem dos dinossauros é o coprólito, que são as fezes, ou as pegadas, ou os ovos de dinossauro. Isso era nos dinossauros. Mas aqui, para as preguiças gigantes, eles tinham hábito fossorial, e os tatus também, faziam tocas, túneis. E essas marcas, esses ambientes deixados, então você pode analisar. E são deixadas marcas de escavação e etc. Então, eu fui atrás de cavernas, aqui na região oeste de Santa Catarina, né? Chapecó, Anchieta, lá no extremo oeste, vários municípios. E aí, essa aqui é lá em Chapecó, que é uma paleotoca. Esse túnel, essa caverna, ela foi escavada por uma preguiça gigante, ou por grupos de preguiças gigantes, né? Ao longo do tempo de vida deles, e chama Paleotaco Nossa Senhora de Lourdes de Sé de Figueira 1. E então esses são vestígios deixados pela megafauna que podem ser analisados tanto pela paleontologia como pela geologia, né? Foi escavado em basalto duro e aqui então tem o desenho dessa paleotoca, que são túneis, né, que esses animais utilizavam para se refrescar, para abrigo, fugir de predadores. E tínhamos então a preguiça gigante e o tatu gigante que faziam esses túneis aqui na nossa região. E aí, com o meu trabalho, a gente encontrou, foram 4 paleotocas aqui no oeste de Santa Catarina. 2 em Chapecó, uma em Coronel Freitas e uma em Irani. E as outras são cavernas, por formações naturais, né, da erosão, do intemperismo, da ação das águas, e outros são abrigos, que aí a diferença entre caverna, abrigo, e abrigo é a caverna tem o seu desenvolvimento maior do que a altura da entrada, e o abrigo é quando a altura da entrada é maior do que seu desenvolvimento. E também temos os abismos, mas aqui na nossa geologia, que é o basalto, não é muito difícil de se encontrar. Só para mostrar para vocês como que é o trabalho, então, um trabalho de geologia, paleontologia, e como que se descobre esse passado do planeta Terra, né? São por meio de vestígios. Então vamos entrar agora nas placas tectônicas e a teoria da deriva continental. Então, as placas tectônicas são placas da crosta terrestre e oceânica que estão dispostas e livres sobre a astenosfera, uma camada líquida, e devido às correntes de convergência de calor emanado das camadas mais internas da Terra, elas se movimentam. Isso quer dizer que estão sempre em movimento.
neste exato momento, estão a se movimentar, quase que imperceptível para o ser humano, pois as mudanças são de até alguns centímetros por ano. Olha só, como que as placas tectônicas se movimentam? Então, lembra que temos o núcleo, o manto, que ele é líquido, e temos a crosta terrestre. Então, com o calor do núcleo, o interior da Terra, para vocês pensarem, funciona igual a atmosfera, assim. Então, esse manto, ele aquece com o calor do núcleo, imaginem, né, o núcleo quente, então esse magma, ele chega perto do núcleo, ele aquece, e quando ele aquece, ele sobe. E chegando mais perto da superfície terrestre, ele resfria e desce. Forma um círculo, forma uma célula. E aí, a partir desse movimento, quando ele sobe, ele acaba movimentando as placas tectônicas, que são o nosso quebra-cabeça que forma a crosta terrestre. Então, a Terra é dividida em 14 placas tectônicas principais, que são as maiores, e 38 menores, pequenos blocos, dando um total de 52 placas. Então, as principais placas tectônicas. Ó, o Brasil não tem terremoto porque está localizado no centro da placa sul-americana. Não existe atrito entre as placas aqui no nosso território. O que acontece é a placa de Nazca quando ela se choca com a sul-americana. E ocorrem bastante terremotos no Chile, que o vulcão entra em erupção, que aconteceu, acho que foi em 2015, que chegaram cinzas aqui no Brasil. É por causa desse movimento das placas. Então, temos a placa euroasiática, que é muito grande, a placa africana, a placa indo-australiana, a norte-americana, que são a placa antártica, que são as maiores, né? A placa pacífica, e no meio dessas existem as menores, entre elas. E aí, deixa eu ver se... E aí, esses movimentos, podem ver que as setinhas, umas estão se afastando uma das outras, e outras estão se chocando, né? Aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa teoria da deriva continental. Primeiro vamos nesses movimentos. Então, a placa, quando ela é transformante, é quando as placas se movimentam paralelas umas às outras. Elas não se colidem exatamente, mas uma chega a raspar uma na outra, né, nesse movimento. Mas esse movimento é chamado transformante. O limite convergente é quando as duas placas realmente se chocam frontalmente. E com esse choque, uma acaba subindo e a outra acaba descendo, né? Nesse choque, as forças se interpõem e uma cede, uma vai para baixo e a outra vai para cima. Um exemplo disso é a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. Você sabe que o Monte Everest está crescendo ano após ano. É diferente das montanhas, tipo o Pico da Neblina aqui no Brasil, que são montanhas muito antigas e que elas estão, na verdade, diminuindo pela força da erosão e do intemperismo. Mas o Monte Everest não, ele cresce a cada ano. E por que que é isso? Porque aqui, ó, a Índia, na verdade, há milhões de anos atrás, ela era uma ilha. Ela não estava conectada no continente asiático. E aí, com o choque da Índia, acabou formando a cordilheira do Himalaia. E aí, as placas divergentes são quando elas estão se afastando, que é, por exemplo, aqui a placa africana com a sul-americana, que o continente americano, quando era Pangeia, ele estava conectado com o continente africano. E aí, mais ou menos 150 milhões de anos atrás, 130 milhões de anos atrás,
começou essa divisão, né? E foi quando o Oceano Atlântico se abriu. E aí temos o Círculo de Fogo do Pacífico, são áreas onde temos principalmente limites convergentes de placas tectônicas. Vejam aqui. É todo esse local aqui do planeta Terra. Esse é o chamado Círculo de Fogo, onde ocorrem diversos terremotos, por exemplo, no Japão, né, em vários países da Ásia, que são limites convergentes das placas tectônicas. Essa imagem representa abstratamente como que é aquele movimento, essas células que eu falei anteriormente. Então, vejam só, vamos começar por aqui, ó. Aqui é o núcleo da Terra, ele acaba aquecendo o manto aquecido fica leve e sobe, ele chega perto da superfície terrestre, resfria e desce. E esse movimento é constante. E aqui também, olha só. E aí, a partir destes movimentos, é que ocorrem, desse movimento do magma, do manto, é que ocorre o movimento das placas tectônicas. Aqui, certo? Olha só. Aqui, ó, isso chama célula de convecção, é o nome desse movimento. Então, olha só. No núcleo externo, olha aqui a astenosfera, né? Ou manto, aquece, sobe. E aqui, olha só, aqui ele forma uma placa tectônica, as placas tectônicas divergentes. Cada um vai para um lado. E aí, quando ele começa a descer aqui, ele vai formar um choque convergente aqui. Olha só a convergência. E aqui, ó, a formação de montanhas que eu estava falando, olha, essa placa está vindo para cá, ela se choca com essa que está descendo e essa aqui vai subir e vai formar montanhas. E aqui, quando elas se abrem, elas formam fossas oceânicas. Aqui em cima é a litosfera e aqui é a formação de montanhas. Certo, gente? Isso então é a célula de convecção. É assim que funciona o movimento das placas tectônicas. Aqui outra ilustração, deixa eu mostrar bem, né, no divergente. Geralmente tem, no limite divergente, tem extravasamento de lava, limite transformante e limite convergente, que também pode causar erupção vulcânica. E aqui da transformante, né, outro exemplo. Como que ocorre esse choque, essa divergência entre as placas. Então, no limite das placas tectônicas, é onde há o encontro de duas ou mais placas e onde os movimentos resultam em transformações mais drásticas do relevo terrestre. Então, são os três tipos, né? É o limite, o convergente, as placas se aproximam, resultando em cadeias de montanhas e possivelmente terremotos. Divergente, as placas se afastam, resultando em cadeias de montanhas marítimas e depressões. Então, quando elas divergem,
Podem formar depressões, mas também podem formar cadeias de montanhas marítimas por meio do extravasamento de lava. E as transformantes, as placas se movimentam de forma horizontal, podendo gerar falhas e depressões. A configuração atual dos continentes tem a sua origem na movimentação dessas placas, que acontece desde o resfriamento do planeta e constituição das camadas já estudadas. Mas no nosso mapa mundi não foi sempre assim. Estudos comprovam a existência de um primeiro supercontinente, chamado Pangeia. Depois se dividiu em dois continentes, que é o Gondwana e Laurásia, e foi evoluindo através das eras geológicas e suas respectivas mudanças climáticas, eras glaciais e interglaciais, para resultar na atual configuração. Então, o planeta Terra, né, como sabem, nem sempre foi dessa maneira, com essa configuração dos continentes. Antes existia um supercontinente chamado Pangeia, e quando ele se dividiu, criou dois continentes, que é a Gondwana e Laurásia, e a partir delas, elas foram se dividindo e formando os continentes atuais. Olha só. Então, essa deriva continental, que é como é chamada essa teoria, né? Deriva continental, esse movimento das placas tectônicas no planeta é conhecido como deriva continental. Então, lá na era paleozoica, 250 milhões de anos atrás, como que era o nosso planeta. Depois, na Mesozoica, olha só, já tem-se essa grande divisão dos continentes. Na Cenozoica, 66 milhões de anos atrás, aqui quando ocorre a extinção dos dinossauros, o planeta Terra estava configurado dessa forma. E agora, atualmente, né, a nossa configuração dos continentes, que estão ainda em constante transformação e movimentação. Aqui, então, como era a Pangeia, né, esse supercontinente, a configuração dele. Olha só, América do Sul, onde é que ela estava? Esse mapa é legal aqui. Então, traz a Pangeia e, assim, onde estariam os países atuais quando era a Pangeia. Olha só o Brasil aqui. E aí, isso explica por que nós temos o aquífero Guarani, que é uma camada de arenito abaixo da nossa camada de basalto aqui. Então, no período da Pangeia, podem ver aqui, olha só, o Brasil estava inserido no centro, né, praticamente no centro de um enorme continente. Então, esse local era desértico e arenoso, muito seco. E aí, por isso, temos essa camada de arenito abaixo da crosta de magma, de basalto. E aí, deixa eu ver aqui. Olha só. Quando começa essa separação, daí aqui já é a Laurásia e a Gondwana, né? Então, aqui, então, era composto por arenito, na América do Sul, no Brasil, e aí com essa divisão da América do Sul com a África, o que acontece? Acontece o maior derramamento de lava que já se viu no planeta Terra, aconteceu aqui, né? Erupções fissurais. Imaginem os continentes se quebrando, se partindo, rachando, a quantidade de lava que foi sendo derramada. Então, e a lava não era apenas dessa divisão ali com o surgimento do Oceano Atlântico, mas em toda a extensão do continente, a crosta terrestre foi se quebrando e foi extravasando lava. Por isso que aqui no sul do Brasil, principalmente, né, nós temos essa camada de basalto, que cobre
porções gigantescas dos estados, né, que isso nada mais é do que rochas provenientes da lava, extravasamento de erupções vulcânicas, tá? Que cobriu essa camada de arenito, né? Então temos daí o aquífero Guarani abaixo de nós. E aí, essa teoria da deriva continental surgiu antes do conhecimento da existência das placas tectônicas e era baseada no encaixe do formato dos continentes e a existência de fósseis dos mesmos animais em continentes diferentes. Então, nem se sabia das placas tectônicas e já tinha essa teoria da deriva continental. Porque, com certeza, lá no ensino fundamental, vocês olharam o mapa mundi e viram que o Brasil encaixava no continente africano. E outros países também. Se você pegar e tentar encaixar eles, eles se encaixam, realmente. E aí, como que explica um fóssil de um dinossauro na Europa e o mesmo nos Estados Unidos? É aí que entra o trabalho dos paleontólogos também, para comprovar as teorias geológicas, né? Então, a partir disso, vai se construindo essa teoria da deriva continental. E aí, para provar finalmente a teoria, tem-se a invenção do sonar, e que ele foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, né, pelos navios e tal, para tentar encontrar os submarinos, né, contexto de guerra. E foi uma importante ajuda para a teoria da deriva continental, né, porque o sonar ele manda um sinal e recebe, ele reflete na superfície e recebe de volta, né? E aí o que ele construiu? Né, esse sonar comprovou que o fundo oceânico ele era repleto de fissuras e, e formações que demonstram as placas tectônicas, né? Que a principal descoberta foi essa dorsal mesoatlântica, que é isso aqui, que está dentro do Oceano Atlântico. Tá certo, gente? Que é essa dorsal mesoatlântica? Ela faz parte do sistema global de dorsais oceânicas e, como é o caso de todas as dorsais, crê-se que a sua formação fica por causa de um limite divergente entre placas tectônicas, a placa norte-americana, a placa euroasiática do Atlântico Norte e a placa sul-americana, e ainda a placa africana no Atlântico Sul. Essas placas encontram-se em movimento e por isso o Atlântico encontra-se em expansão ao longo dessa dorsal. Então, ali está se divergindo, né, as placas tectônicas estão se afastando e o Oceano Atlântico está crescendo ao ritmo de 2 a 10 centímetros por ano. Então, essa dorsal foi descoberta na década de 1950 e levou à formulação da teoria e expansão do fundo oceânico e aceitação da deriva continental de Alfredo Wagner. Tá certo, gente? Então, é um compilado de conhecimentos científicos que vão comprovar essa teoria da deriva continental. E aí, então, mais um assunto rapidinho aqui para nós, os minerais e as rochas. Então, as rochas, então, são materiais que compõem grande parte das camadas da Terra e são modificados por diversos agentes. Uma rocha é constituída por dois ou mais minerais. Então, são os minerais que constituem as rochas, que são compostos inorgânicos homogêneos formados por um ou mais elementos químicos, sólidos na temperatura ambiente, exceto pelo mercúrio. São classificadas em... Aí, então, temos as rochas ígneas, formadas a partir do magma da Terra, caracterizam-se como plutônicas, lento resfriamento. A rocha plutônica é uma rocha ígnea e ela é formada
abaixo da superfície terrestre. Tá? A lava quando se resfria abaixo da superfície terrestre. Um exemplo é o granito, que é uma rocha muito utilizada nas nossas vidas, nas nossas casas, nós temos o granito. Ela é uma rocha plutônica ígnea, que tem um lento resfriamento. Quando ela se resfria lentamente, dá tempo dos minerais se reorganizarem, tá? Então, e aí as rochas vulcânicas, que é do extravasamento, quando a lava sobe para a superfície e resfria rapidamente em contato com a atmosfera, com o ar, com a água, que forma o nosso conhecido basalto. Daí, com esse resfriamento rápido, não dá tempo dos minerais se reorganizarem, fica uma rocha mais bruta. Já o granito, se vocês observarem bem ele, quando ele está bem polido, parece até que são pequenos cristais, pequenos minerais. Você consegue ver os detalhes. Já se pegar um basalto, não consegue ver. Eu tenho imagens aqui para representar para vocês. E aí, rochas sedimentares são formadas a partir da compactação de sedimentos. O mais conhecido é o arenito. Então, temos camadas de areia que, a partir da compactação, então, tem-se a erosão, vai carregando materiais, vai carregando areia, elas vão se depositando em determinado local e vai se compactando, e com o passar do tempo, ela endurece e forma uma rocha sedimentar, tá? E já as rochas metamórficas, que é outra categoria, são formadas a partir do metamorfismo de duas outras rochas, ou seja, uma espécie de decomposição química de uma rocha primeira devido a outras pressões e temperaturas. A rocha metamórfica é quando uma rocha matriz se transforma em outra rocha. Já temos uma rocha consolidada, e por meio da decomposição, ou pressão e temperatura, ela se transforma em outra. Tá? Então, a rocha ígnea plutônica, ela é formada no interior da crosta, geralmente no encontro entre a litosfera e a astenosfera, e surgem na superfície devido a movimentos tectônicos ou afloramentos. São resultados de um lento resfriamento do magma interno da Terra, e por isso os minerais conseguem se agrupar, formando uma rocha heterogênea. Como exemplo, temos o granito, que é isso aqui. Muita gente chama isso de mármore, mas é incorreto. Isso aqui é granito, um balcão de granito. Tá? Mármore já é uma rocha metamórfica. Nada a ver com granito. E aí, aqui, ó, o basalto, então, ele é uma rocha ígnea vulcânica. São resultados do rápido resfriamento do magma da Terra e é emergido para a superfície em forma de lava, por efeitos tectônicos. Dessa forma, não há tempo do agrupamento dos minerais. Sendo assim, essas rochas tendem a ser mais homogêneas. Como exemplo, o basalto, que é o nosso popular, que é usado no calçamento, pavimentação, que a gente vê nos cortes, nas beiras das estradas, isso aí é o basalto. E do basalto, aqui na nossa região, que vem essa terra vermelha que nós temos, tá? Essa terra é nada mais do que a decomposição do basalto, o apodrecimento da rocha por meio do intemperismo, né? Além de matéria orgânica e etc., mas essa terra vermelha que nós temos se dá do excessiva presença do basalto, né, essa rocha ígnea na nossa região. E aí, as rochas sedimentares, né, o processo de formação das rochas sedimentares procede ao processo de erosão dos solos. A erosão é um processo de transformação do relevo, que é a modificação do relevo e da rocha.
e seu transporte e deposição em outro lugar. Tá? Essa movimentação está sempre ocorrendo de um relevo mais alto para outro mais baixo, podendo ser depositado diferentes materiais nessa bacia, as quais chamamos de bacias sedimentares. Grandes extensões de terras baixas que recebem o material do relevo ao entorno mais alto. Devido à alta pressão e temperatura do material antigo já depositado nessa bacia sedimentar, é formada a rocha sedimentar, que traz em sua imagem as camadas de depósito, sendo rica fonte de estudo sobre a história do lugar e do nosso planeta. Olha só, isso aqui então é um arenito. Imaginem as camadas sendo depositadas. Essa aqui é mais antiga, vem outra erosão e vai formando outra camada, outra camada. Elas vão se sobrepondo. E no meio dessa acumulação de materiais, podem vir outras coisas, além dos minerais, das rochas. Podem vir fósseis. Por isso que é no arenito que são encontrados a maior parte dos fósseis. No basalto não se encontra fóssil. É muito difícil. Mas nos solos areníticos, ou né, nas rochas sedimentares, é que se encontram os fósseis. Aqui no Brasil se encontra muito fóssil em São Paulo, mais para o Nordeste, e no sul do Rio Grande do Sul tem uma bacia sedimentar em que são encontrados diversos fósseis. Lá em Santa Maria, na universidade, tem vários fósseis que podem ser vistos. Tá certo, gente? E aí as rochas metamórficas surgem a partir do metamorfismo de rochas já existentes, devido à alta pressão e temperaturas em partes mais internas da crosta, mas sem mudar o seu estado físico, porém mudando a sua composição química. Como exemplo, o mármore. Então, o mármore é uma rocha metamorfizada, ela se transformou. E isso aqui é o mármore. Então, o mármore é uma rocha metamórfica, que é diferente do granito. Certo, gente? É isso, então. E aí, eu vou deixar esse link aqui, eu separei várias questões sobre geologia, tá? Aí eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp esse link. Eu vou mandar esse slide aqui, né? Formato de PDF. E eu acho que eu mando no grupo também esse link. Tá certo? Daí eu já mando para vocês. Beleza? Obrigado, então. E até uma próxima. Beleza, boa noite, professor.